Bom dia, gente. Esse é o Paz e Bem. Paz e Bem dessa terça-feira. Que nós vamos nos ligando a essa energia suprema, a essa fonte, cada um designa como quiser. Mas vamos fazendo esse elo com a nossa transcendência, com a nossa espiritualidade, para que nós possamos, nessa conversa de hoje, termos mais acolhimento, porque essa comunidade acolhe. É uma reflexão, é um bate-papo que nós vamos fazer no dia de hoje, sobre a questão das crianças e das armas. Eu dei um título simbólico que é Prece por Nossas Crianças e Jovens. Vinde a mim, mas sem armas. E no dia de hoje eu queria começar com um depoimento. Como nós somos uma comunidade já há tanto tempo aqui, desde o ano passado, eu me sinto confortável em fazer esse depoimento. Eu tive uma experiência pessoal, mais ou menos em 1995, quando eu tomei um tiro numa tentativa de assalto. Tomei um tiro numa região próxima, passou a 3 centímetros do coração, e eu trabalhava como assessora de imprensa, tinha ido entregar numa segunda-feira à noite, em torno de 9 horas, um kit de assessoria de imprensa numa região nobre de São Paulo, numa redação de jornal, e quando saí, fui dar carona para um amigo, um jovem, e 2 outros jovens vieram e acabaram, nem pediram nada, mas um deles disparou contra mim e eu saí dirigindo. Saí dirigindo, procurei um carro da polícia no meio de uma avenida principal de São Paulo, e ali fui socorrida até um pronto-socorro, onde brevemente eu acabei desmaiando, e quando acordei já estava numa UTI, mas como eu fui sempre espírita, eu não sabia se eu estava viva, se eu estava, na verdade, encarnada ou não. Fiquei nessa dúvida um bom tempo até que a enfermeira apareceu. Mas, enfim, quando nós estamos falando de permitir que crianças frequentem clube de tiros, nós estamos fazendo uma saudação à morte. Nós não, porque não compactuamos com isso, mas essas pessoas que hoje estão aí nos liderando. Então, o programa de hoje é uma conversa sobre a vida. E no Espiritismo, nós não acreditamos em preces formatadas, prontas, mas existe, no final do Evangelho segundo o Espiritismo, existem algumas sugestões de preces com determinados temas. É uma coletânea de preces, porque às vezes estamos numa situação como essa que eu acabei de narrar, fazemos a prece de coração, mas se algum familiar, alguma outra pessoa, sempre pode ter um apoio dessa coletânea de preces que o Allan Kardec colocou no final do Evangelho. E uma delas é para uma criança, né, que acaba de nascer, e diz assim: Deus de bondade, pois que te aprouve permitir que o espírito dessa criança viesse de novo sofrer as provas terrenas, destiná-lo a fazê-lo progredir, dar-lhe a luz, a fim de que aprenda a conhecer-te, amar-te e adorar-te. Faze pela tua onipotência que esta alma se regenere na fonte de tuas sábias instruções, que sob a égide do seu anjo guardião a sua inteligência se desenvolva e amplie, e o leve a ter por aspiração aproximar-se cada vez mais de ti. Ora, se nós estamos desejando que uma criança se aproxime cada vez mais de Deus, é muito claro que nós não podemos acolher essa ideia de crianças em clubes de tiro e crianças aprendendo a manejar armas. E para isso, nós precisamos começar com uma mudança desses valores dentro dos nossos próprios lares. Nós que somos mães, avós, podemos, de alguma forma, nessa reflexão conjunta, tentarmos exercer essa influência para que essas crianças comecem a perceber que, apesar de tudo que se diz, e quando mesmo se fazendo arminha com a mão, isso não é um caminho natural. E para isso eu peguei um exemplo de um polonês, que eu comecei a aprender sobre ele, e estou aqui dividindo com vocês, que se chama Janusz Korczak. Janusz Korczak, alguns consideram que ele era um judeu assimilado, outros, mas foi um médico que cuidou de forma muito resumida, eu vou trazer isso para vocês, de 200 órfãos. Chegou a cuidar, e quando esses órfãos foram designados para a câmara de gás, ele se recusou a ficar vivo, a permanecer fora, e caminhou com eles numa marcha,
para a câmara de gás. E Enos falava de Deus para essas crianças, porque ele acreditava que na criança estava a transformação da sociedade. Quando nós falamos em arminhas e tiro, nós estamos cometendo uma violência contra a criança. Sabemos que nesse grupo as pessoas não falam, mas sempre temos nesse mundo que nós estamos vivendo tão ambivalente, pessoas próximas que apoiaram esse tipo de questão. Então, o Estado pratica uma violência contra todos nós. Mas aqui nós estamos num canal de espiritualidade plural. E Anos, ele nos traz essa criança como sob a perspectiva de outros grandes nomes, como Comênios, Rousseau e Pestalozzi. Na antiguidade, do século XII, mais ou menos, havia indiferença pelas crianças. Na Idade Média, não existe o conceito muito de idade, a vida era uma continuidade. Então, as crianças eram, inclusive, entregues a outras famílias que as criavam, as educavam, o que não difere muito, às vezes, do que nós temos que fazer atualmente com o capital, por questões do capital. Temos que deixar nossas crianças e irmos logo cedo, né, as licenças de maternidade são reduzidas, não chegam a 2 anos como na Europa, e nós temos que ir aqui no Brasil enfrentar o mercado de trabalho e com isso deixar nossas crianças com pessoas que têm uma remuneração que é dentro daquilo que podemos, mas que não chegam a fazer esse papel realmente materno. E aí, voltando às crianças, no século XIII, as crianças passam a ser vistas como anjo, e, finalmente, no século XIV e XV, essas crianças voltam a fazer parte, a serem retratadas como parte da família, e daí nós vamos sucessivamente vendo essa criança no tempo, vendo que somente lá para o século XVII, mais ou menos, é que a criança passa a ser paparicada. Mas quem vai colocar a criança como figura central de tudo isso é Rousseau, e quem vai reafirmar é a Revolução Francesa, segundo uma autora que está aqui na descrição, que se chama Ana, e o sobrenome dela, para mim, é ilegível, porque é polonês, mas é um livro que se chama Os Órfãos de Kojak. Então, quem quiser ter mais sobre essa questão da criança, ela vai nos dar esse panorama que brevemente eu falei por aqui. Mas o que acontece? Perceber a alma das crianças, né, era algo que o Kojak percebia. Ele dizia, olha, as crianças não serão, elas já são, porque a criança já é, e por isso ele precedeu o direito da criança e do adolescente numa carta magna que ele escreveu, que é a Declaração dos Direitos Humanos da Criança, onde ele dizia que todas têm direito à felicidade, à alimentação, à educação, à justiça, à igualdade, mas principalmente também ao erro e ao perdão. Gente, desculpa, esse barulho que vocês estão ouvindo é o barulho da cafeteira, porque esse é um horário que eu faço antes de sair para o trabalho, então eu tenho que deixar o café aí para todo mundo. Então, a alma da criança, voltamos à criança, a alma da criança é uma alma complexa. Para nós, espíritas, nós explicamos isso pela reencarnação. Mas o Kojak, o que ele fez dentro dali dos guetos que ele foi obrigado a viver com essas crianças? Ele fez uma organização política. Então, ele tinha um tribunal onde se votavam as punições, tinha um parlamento, ele mesmo chegou a ser penalizado no tribunal pelo seu comportamento, e 1.000 pontos a pessoa era expulsa. Mas também havia o perdão. Cada criança, quando chegava, era acolhida por um tutor, e depois, ele não era que ele apoiava os orfanatos, é que ele via que aquilo era o que era possível. E teve um depoimento no livro da Ana, Os Órfãos de Kojak, de um órfão que escapou com vida desse holocausto, e ele disse que o seguinte, quando ele chegou ali, a vida dele era tão ruim, ele dormia num lugar que não tinha cama, eram 6 pessoas para dormir, 6 crianças para dormir no mesmo lugar, e hoje nós vemos isso nas comunidades, né, nas favelas, nós vemos isso, as pessoas às vezes não têm espaço nem para dormir, tem que se revezar, e eu já entrei em algumas comunidades como visitadora, isso acontece com muita frequência. Então, esse órfão diz o seguinte, olha, era tão ruim na minha casa, quando minha mãe me deixou com ele, eu sentei no colo do Kojak, ele me permitiu brincar com a camisa, com o óculos dele, me deu um sorriso e um abraço, ela foi embora e eu nem percebi. Eu nem liguei que ela foi embora, porque ali, quando eu vi uma cama individual para eu dormir naquele orfanato, ali foi tudo.
para mim. Então, incentivar as nossas crianças a atearem, fazerem arminha, é só uma ponta de uma sociedade que não está zelando, né? Uma parte dela quer zelar pelas crianças, como nós que temos aqui essa visão progressista, mas a outra parte continua anulando essa criança. Então, quando nós vamos conversar sobre espiritualidade plural, eu peguei aqui uma obra da Dora Encontre e do Alessandro César Bigueto, que tem 4 volumes, mas eu peguei o volume 3, que é Todos os Jeitos de Crer. Porque conversar sobre espiritualidade com criança é conversar sobre todas as formas de crer, porque nós não podemos, não seria bom que nós direcionarmos a crença da criança. Então, estes livros, eles vão falar sobre as religiões indígenas, africanas, cristãs, sobre as crenças antigas, sobre os cultos orientais, né? Por exemplo, começa assim, isso é muito bom para quem tem netos, filhos que são jovens. Então começa falando sobre o Brahma, que o Brahma é uma figura como que de um Deus criador, que no Bhagavad Gita, o Brahma é aquele ser supremo, indivíduo, simples, eterno. Então, é de onde emana a alma das almas, a vida universal, a vida una do universo. E aí passa para o Paulo, apóstolo. E aí o Paulo, apóstolo, é aquele que vai pregar o evangelho aos gregos. E os gregos acreditavam em vários deuses, mas Paulo vai mostrar para os atenienses que, na verdade, eles acreditavam no Criador. E aí vem um trecho de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, de 24 a 28, que a criança consegue entender, porque é importante nessa conversa que nós, como pais, mães, avós, educadores, tios, madrinhas, padrinhos, eu, por exemplo, sou madrinha de 3 irmãos, graças a Deus, meus sobrinhos queridos. Então, assim, nós possamos dizer, olha, Paulo, em Atos dos Apóstolos, diz o seguinte: o Deus que criou o universo e tudo que nele se encontra é o Senhor do céu e da terra. Não habita templos construídos pelas mãos dos homens, seu serviço tampouco exige mãos humanas. Ele dá a todos a vida, a respiração, a tudo, pois é nele que temos a vida, o movimento. Então é importante nós sempre frisarmos, se pudermos, a vida, né? Aí, nesse Todos os Jeitos de Crer, também tem um extrato que vai falar do livro da sabedoria, no capítulo 1, versículos de 12 a 14 do Antigo Testamento, como uma fonte judaico-cristã. Então vai dizer assim: não procureis a morte como vossa vida extraviada, não vos proporcione a ruína. Só um minutinho, tenho que baixar aqui porque eu estou lendo. Como as obras das vossas mãos, porque Deus não fez a morte, não tem prazer em destruir os viventes. E tem também uma prece que é atribuída ao índio Sioux, não sei se é assim que fala, para vocês me corrijam, em 1907, onde diz assim: o grande espírito vós ouço no vento, cujo alento da vida a todo mundo escuta-me. Necessito de tua força e sabedoria. Deixa-me encontrar compaixão, sem que a pena me oprima. Procuro força, não para ser maior que meu irmão, mas para lutar contra meu pior inimigo, eu mesmo. E para quem não é religioso, alguns pais, mães, avós, não são religiosos, a gente pode também conversar, nós podemos conversar sobre a literatura. E para isso tem o exemplo do poeta João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, peça teatral, onde nos fala da vida do retirante, tão difícil na seca e na pobreza. E aí nos diz, de forma muito resumida, tem um verso que diz: e não há melhor espetáculo da vida, maior espetáculo da vida, veja desfilar seu fio, ver a fábrica que ela teimosamente se fabrica. Então a vida, uma forma de resistência a toda essa questão de armas que vem permeando a nossa sociedade, a toda essa destruição que vem sendo pregada de forma simples para as nossas crianças, é deixar que elas venham a nós, mas que elas venham a nós fazendo que nós possamos fazer essa ode à vida. Nós vamos chegar em Jesus. E Jesus, que segundo o Espiritismo é o espírito mais puro que já pisou no planeta, ele é um exemplo de compaixão.
na parábola do bom samaritano, ele diz, olha, veja quem foi lá e recolheu o bom samaritano, que era excretado por, que era a pessoa que estava caída, que era excretada por todos. O bom samaritano vai lá, recolhe, leva, ajuda. Então ele cuida, ele tem compaixão, e ter compaixão é falar não para essas armas. Ensinar as nossas crianças, segundo Dora Encontre nos traz no Educação segundo o Espiritismo, que estes maus, ela não diz sobre esse governo, mas eu faço essa fala, que estes maus exemplos diários, eles podem ser entendidos, eles podem ser combatidos, na verdade, mas o bom combate, quando nós entendemos que o espírito da criança, ele vem num estado de humildade, não de humilhação, como no passado, historicamente, muitas vezes se olhou a criança. E nesse estado de humildade, todo recomeço requer de nós, e na nossa vida nós temos vários recomeços, uma postura de virtude, para que nós possamos cada vez mais abraçar a vida. E Janusz Korczak tem alguns textos, que eu trouxe um aqui para vocês, eu vou só procurar para ler, que são assim, é um livro que se chama A Sós com Deus, Oração dos que não oram, porque ele encorajava os pais, as crianças, todo mundo a fazerem orações, mas orações sem intermediários, o homem, a mulher, as crianças, direto com Deus. Isso também é uma crença que nós temos no Espiritismo. E ele vai dizer o seguinte: oração de uma criança pequena, foi a que eu escolhi. Diz assim: Papai do céu, Sofiazinha fez xixi. Sofiazinha feia, Sofiazinha fez xixi. Mãe brava, Sofiazinha feia, feia menina. Mamãe bate, mamãe feia. Mamãe não bate, não bate, Sofiazinha, dodói na mãozinha. Mamãezinha, dói, papai do céu. Sofiazinha tem medo. Mamãe feia, tão feia menina. Sofiazinha, ama mamãe e papai. Cadê xixi? Barriguinha fez xixi. Nunca mais vou fazer, mamãe. Por que fez isso? Por que fez? Pezinhos calor. Olha, olha o que é. Feio, calcinha feia, mãozinha feia, patinho feio. Mamãe brava, Sofiazinha, mamãe feia, boneca feia, cachorrinho feio. Feio assim, cachorrinho. Cachorrinho, aqui está o pinico. Pinico, faça logo. Sofiazinha comportada, não bate, mamãe. Meu papai do céu, cadê barriguinha? Sofiazinha tem medo. Barriguinha, Sofiazinha tem medo. E aí segue essa prece. E eu trouxe isso porque me parece que no mundo de hoje, as crianças devam estar como a Sofiazinha, com a barriguinha e com medo. Porque um mundo onde os adultos, desta forma que nós estamos vendo, nessas pessoas que supostamente deviam nos liderar, eles valorizam a morte, não a vida. Isso deve dar medo nas nossas Sofiazinhas, nas nossas crianças. Porque é um mundo onde, segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde, existem, de 2014, 800 mil pessoas que morrem ao ano, e principalmente numa faixa de 15 a 29 anos. E quando nós validamos, nós não validamos aqui nesse canal, mas quando as pessoas validam esse discurso das armas, é um convite para que isso, para que essa morte esteja cada vez mais fácil, porque os jovens muitas vezes tentam, mas não conseguem. Então, que nós permitamos que as nossas Sofiazinhas e os nossos Joãos e tantas outras crianças com tantos nomes entendam o quanto eles são especiais. E nas suas orações ou na sua forma de transcendência, de espiritualidade, eles possam cada vez mais estar próximos da vida, estarem alegres, estarem plenos por estarem aqui conosco. E para isso, nós temos sempre Jesus. Quando nós falamos de prece, que a nossa prece do Pai Nosso, nesse momento, possa nos acolher, possa nos trazer essa lembrança de que Pai Nosso estás realmente no céu e está nos acolhendo aqui na terra, para que nós possamos lutar essa batalha, mas lutar com as armas da paz, do bem, que nós possamos recorrer aos nossos melhores sentimentos e pensamentos em uma vibração única, uma vibração
que transforma as nossas crianças e que faz com que elas vejam que o amor, que a vida são saídas dignas, são saídas que nos fazem humanos. Que nós possamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos e, no jeito que acreditamos e pedimos, que nós possamos cada vez mais direcionar como primeiros educadores na figura de mães, pais, avós, aquilo que nós fomos, ou até de pessoas distantes, mas que lidam com crianças, para que elas não peguem em armas, para que elas não achem que isso é normal, e principalmente que defendam a vida, que defendam esses grandes líderes espirituais, que nos trazem na figura de Jesus, de Buda, de Brahma, de Maomé, de tantos outros, uma figura simbólica de luta, de resistência, de amor, mas principalmente sabendo que a justiça, que o amor, que a vida devem ser preservados numa outra esfera. Um beijo grande, muita paz e bem, e até a semana que vem. Muito obrigada por estarmos juntos. Respiremos e, nesse momento, nos integremos ao nosso eu para que possamos novamente ter um dia de muita luz. Um abraço grande e muito obrigada. Eu sou a Carla Pavão.